Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Todo mundo se cuidando? Ok? Então, vamos falar de história agora, na aula de história. Na última matéria nova que nós vimos de história, nós falamos sobre as capitanias hereditárias, que eram lotes de terras que dividiam o nosso país, o Brasil, naquela época, na época da colonização, para que algumas pessoas importantes da época ficassem responsáveis por um pedaço de terra do nosso país. Então, existiam os donatários, que eram os donos dessas terras. Eles receberam essas terras de presente do rei para que eles pudessem colonizar e cuidar dessas terras. Mas vocês viram, esse sistema de capitanias deu certo? Será que deu? Será que deu certo? Não deu certo. Esse sistema de capitanias não deu certo. Primeiro porque muitos indígenas invadiam os lotes das terras, as capitanias. Os franceses invadiram na época. Muitos donatários ficavam lá em Portugal, em seus países, e nem se preocupavam em vir aqui para organizar, para ver se estava tudo dando certo. Então, as capitanias não deram certo, esse sistema não deu certo. Aí então que o rei de Portugal decidiu criar o governo geral, que é o que nós vamos falar agora. O governo geral, naquela época da colonização, ele funcionava da seguinte maneira. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Tem um quadrinho aqui. Deixa eu virar um pouquinho para vocês verem. E nesse quadrinho aqui eu tenho escrito aqui. O governo geral funcionava da seguinte maneira. Primeiro as ordens vinham lá de Portugal. Quem dava as ordens? O rei. Então, em seguida, o rei dava as ordens para quem? Para o governador geral. O governador geral, então, passava essas ordens para os capitães donatários. E os capitães donatários passavam a ordem para a Câmara Municipal da cidade. Então, era assim que funcionava. Sempre a ordem ia passando, mas a ordem sempre vinha lá de cima, que era lá de Portugal. O rei, ele mandava em tudo. Ele criou o governo geral justamente para ele ter um controle das terras que hoje é o nosso país, o Brasil. Deixa eu tirar aqui para vocês verem. Então, essa daqui era a função do governador geral. Então, depois que foi criado o governo geral, os governadores gerais, eles teriam uma função, né? Algumas funções. Então, a primeira função que eles tinham era povoar as terras. Então, era a primeira função, eles tinham que trazer povoamento para cá. Eles queriam que tivessem bastante pessoas para ver a colonização. A segunda função de um governador geral era organizar a produção, porque naquela época existia a produção agrícola por conta da cana-de-açúcar. Então, uma das funções deles, além de povoar as terras, eles tinham que organizar a produção agrícola, porque algumas terras eram férteis, então eles tinham que cuidar para que aquela produção desse certo, para que esse dinheiro ficasse indo direto para Portugal. E a outra função era pacificar o território, que era muito importante, porque não adiantava povoar, não adiantava organizar a produção se houvesse guerra entre os indígenas. Então eles tinham duas opções. Ou eles matavam os índios, né, partiam para a guerra, ou eles faziam aliança, né, de diferentes formas. Então eles conversavam com os índios da maneira deles, ofereciam trocas de mercadorias, que existiam um escambo e tudo mais. Então ou eles matavam os indígenas ou eles faziam aliança com os indígenas. Então, o primeiro governador geral que o nosso país teve foi o Tomé de Souza. O Tomé de Souza, ele foi escolhido pelo rei de Portugal em 1548, mas ele só chegou aqui no nosso país em 1549.
Depois que ele foi eleito o primeiro governador-geral do Brasil, ele só chegou aqui um ano depois. Então, nessa época aqui, o governo geral, ele precisava, porque imagina, se a gente tem um governador geral, esse governador geral ele tem que ter um lugar para ficar aqui, né? Então eles precisavam escolher uma capital para o nosso país. E qual seria essa capital para o nosso país? Será que foi o Rio de Janeiro? Será que foi São Paulo? Não, a primeira capital do nosso país foi Salvador. E sabe por que eles escolheram a capital Salvador? Porque em Salvador era onde ficavam nas terras próximas terras do Nordeste, que era onde a produção agrícola era a melhor, que era onde aquelas capitanias que prosperaram, que é Pernambuco e São Vicente, então elas ficavam no entorno do Nordeste. Então, o nosso primeiro governador geral foi o Tomé de Souza. E junto com o Tomé de Souza vieram para cá os jesuítas, que eram aqueles padres de antigamente, porque antigamente, lá na colonização, na época da colonização do nosso país, só existia a religião católica. Então, os jesuítas, eles tiveram um papel muito importante no nosso país, porque eles iam tomar conta de toda a parte religiosa do país. Então, eles queriam catequizar os índios, cuidar dos índios, então eles se entendiam muito bem com os indígenas. Ok? O segundo governador geral do nosso país, deixa eu tirar aqui com calma, foi o Duarte da Costa. O Duarte da Costa, ele trouxe mais povoamento para cá. Ele trouxe muitas pessoas para cá. Só que na época que o Duarte da Costa virou o segundo governador geral do nosso país, ele trouxe também muitos negros. Exatamente, foi ele que deu início à escravidão com os negros aqui. Mas também houve muita guerra, porque os índios também eram escravizados na época de Duarte da Costa, e os jesuítas não concordavam com isso. Eles não queriam que os índios fossem escravizados, eles queriam que somente os africanos, os negros africanos, fossem escravizados e não concordavam. Então houve assim uma guerra entre os jesuítas. O terceiro governador geral. Uma coisa muito importante para falar. O governo de Duarte da Costa não durou muito tempo, porque junto com o povoamento ele trouxe o sobrinho dele. E o sobrinho dele causou muitos problemas. Então, nessa época também, os franceses eles invadiram as terras de Portugal. Portugal não, gente, desculpa. Os franceses invadiram Salvador. Então, o Duarte da Costa, ele tinha que expulsar os franceses de lá. Só que ele não conseguiu fazer isso. Eles não conseguiram expulsar os franceses, então ele foi demitido. Depois que ele foi demitido, quem assumiu o seu lugar foi o Mendes Sá. O Mendes Sá teve um papel muito importante porque ele conseguiu expulsar os franceses com a ajuda do seu sobrinho, que era o Estácio de Sá. E no governo de Mendes Sá, o Estácio de Sá, ele fundou a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, que hoje é a atual cidade do Rio de Janeiro. Então, esses foram os 3 governadores gerais que o nosso país teve. Vocês agora vão fazer algumas atividades no livro de história de vocês. E não esqueçam que, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem estar perguntando, tirando as dúvidas lá no nosso grupo. Ok? Beijos e até a próxima. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma